Canal Relíquias Cristãs. Inscreva-se, ative o sininho e receba sempre conteúdos que irão abençoar a sua vida. É com grande alegria que o canal Relíquias Cristãs traz até você uma verdadeira relíquia. Uma mensagem pregada pelo ainda jovem pastor Cláudio Gama no início do seu ministério, pregando na Assembleia de Deus em Boston, Estados Unidos, no ano de 2001, com o tema Os Impactos Produzidos pelo Espírito Santo, que é uma das suas primeiras mensagens gravadas em vídeo. Eu ainda era um novo convertido quando vi essa mensagem pela primeira vez em uma fita VHS e nunca mais esqueci a forma como fui impactado por esta ministração. Desde então vinha procurando por esta mensagem e agora, quase 2 décadas depois, tenho a alegria de compartilhar com você. Seja você também abençoado por essa mensagem e logo traremos outras relíquias do pastor Cláudio Gama. Meus irmãos em Cristo Jesus, vos cumprimento esta noite com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero externar mais uma vez ao meu amado e bom Deus pela preciosa e rica oportunidade que Ele me concede mais uma vez estar neste altar, neste santuário, com esses muito dignos homens de Deus e com os ungidos servos do Senhor, neste grande culto de louvor, de adoração, de exaltação ao nome bendito de Jesus, onde nós, esta noite, estamos neste grande encerramento deste precioso congresso dos adolescentes do ministério desta igreja. E, como o momento é de gratidão, eu não posso esquecer. Eu sou igual ao leproso que juntamente com mais 9 foi curado por Jesus e ele foi o único que lembrou de voltar para agradecer. Eu sou este leproso e aqui nesta nação eu pude alcançar uma bênção milagrosa de Deus para a minha vida, para o meu ministério, onde o Senhor Deus levantou homens para abençoar a minha vida. E esses homens, eu tenho a honra de mencioná-los o seu nome esta noite. Um dentre deles, muito mais que um amigo, considero como um irmão meu, que é o pastor Alexandre Silva. Toda vez que eu venho aqui, ele abre um espaço do seu tempo para cuidar de uma palavra de apoio. Este Josué, que eu considero deste terceiro milênio, este homem de Deus, que Deus está usando de uma forma extraordinária. Homens de Deus, como o pastor Divonci, pastor Israel, que os personagens bíblicos que se encaixam a eles, ao pastor Divonci, nada mais do que o Arão deste milênio, pastor Israel, o deste século, homens que estão ao lado de Moisés, lutando na proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ao pastor Christian, líder dos adolescentes, toda a sua diretoria, e pastor André, disse-lhe ontem, repito, pastor Cristo e pastor André, é Eldade e Medade. Pastor Cleves, o primeiro homem que me deu um voto de confiança com a bênção do pastor Oriel, é o Caleb deste século. Pastor Célio é o Eliseu deste milênio, que vive lavando as mãos dos profetas para profetizar a palavra de Deus. E tenho a honra de ter aqui esta noite pastor Gesiel Gomes, que é o príncipe dos pregadores, servo do Deus Altíssimo,
um homem que Deus levantou no Brasil de uma forma extraordinária e através do seu ministério e das suas entranhas espirituais gerou milhares e milhares de discípulos por onde passou. E um dentre esses discípulos é este que vos fala. Então, é este homem de Deus, todo louvor para a glória do Senhor Deus pela sua vida. E ao reverendo desta casa, ao homem de Deus que Deus o separou no Brasil, ungiu, lhe deu uma visão específica para este homem de Deus e trouxe para esta nação para destruir as fortalezas de Satanás e implantar o reino de Deus aqui. Pastor Oriel de Jesus nada mais é do que o Moisés do terceiro milênio, o homem que tem o cajado na mão e a visão da terra prometida para guiar o povo à presença de Deus. Pois bem, meus amados, vamos ao que mais nos interessa esta noite. Vamos à palavra do Deus eterno. Todos quanto trouxeram a Bíblia Sagrada ao culto desta noite, abra sua Bíblia agora em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, leiamos o versículo de número 17 e versículo de número 18. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos de número 17 e de número 18. Se você achou este texto sagrado da palavra de Deus, diga aleluia. Diz a Bíblia: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Amém. Pois bem, meus amados, quando eu estava lendo esses 2 versículos, o Senhor Deus me deu uma revelação nesses 2 versículos. E o Senhor Deus me mostrou nesses 2 versículos que nós acabamos de ler, que eu quero compartilhar convosco esta noite, 7 impactos produzidos pelo Espírito Santo, aqui em Atos 2. Nesses 2 versículos existem 7 impactos produzidos pelo Espírito Santo. E baseado nisto, esta noite, o tema da mensagem é este: os impactos produzidos pelo Espírito Santo. Você pode repetir este tema comigo? Digam todos: os impactos produzidos pelo Espírito Santo. Por gentileza, pela última vez: os impactos produzidos pelo Espírito Santo. Pois bem, amados, veja que esta declaração é uma declaração do apóstolo Pedro. Quando Pedro está fazendo esta declaração, era para confirmar um evento histórico que estava acontecendo no meio dos discípulos. Este evento histórico era a inauguração da Igreja do Senhor Jesus Cristo através do derramamento pleno do Espírito Santo, em cumprimento à promessa de Jesus Cristo aos seus discípulos que o acompanharam.
aqui Pedro, sendo vítima, juntamente com 120 crentes, de estarem embriagados de vinho, devido à sua êxtase, à sua alegria, o seu júbilo proporcionado pelo derramamento pleno do Espírito, essa acusação produzida por pessoas de outras nações, Pedro levanta-se, coloca-se em pé e vai explicar a todos os acusadores que o que estava acontecendo entre os discípulos não era fruto de uma bebida alcoólica. Toda êxtase, todo movimento anormal, entre aspas, produzido pelos discípulos, era resultado de um impacto sobrenatural que o Espírito do Senhor Deus estava fazendo no meio daqueles discípulos. E aquele impacto tinha um fundamento profético. O fundamento profético foi dito pelo ungido profeta de Deus, chamado Joel. E Pedro explica dizendo: isto aqui não é um movimento isolado. Isto aqui não é um grupo que se reuniu para inventar esta história, este movimento. Isto aqui já foi dito há séculos atrás. Isto aqui é um cumprimento do grande homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, que disse o Senhor através dele, que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E ali os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Então Pedro expõe a realidade. Mas o que trouxe perplexidade? O que trouxe espanto a todas as nações nesta festa de Pentecoste, quando os viram os crentes embriagados do poder do Espírito Santo? Não só as nações ficaram perplexas, mas também os 120 crentes ficaram perplexos, porque eles estavam experimentando um fato que ninguém até aquele presente momento havia experimentado na história bíblica. Eles estavam experimentando algo extraordinário que ninguém teve o privilégio de experimentar até então, a não ser os 120 discípulos. Então, pastor Cláudio Gama, o que é que eles estavam experimentando? O impacto do Espírito Santo na vida deles. Mas, pastor Cláudio Gama, então qual é o primeiro impacto que encontramos nesse texto? Eu vou lhes dizer à luz da Bíblia. O primeiro impacto chama-se a extraordinária abundância universal do dom do Espírito Santo. Este é o primeiro impacto. E o que é isto? É o primeiro momento bíblico que há uma abundância extraordinária e universal do dom do Espírito Santo. De Gênesis 1:2, quando aparece pela primeira vez o Espírito Santo se movendo nas águas, até Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, não houve nenhuma geração que experimentou um derramamento universal pleno do poder do Espírito Santo. Toda a ação do Espírito até então era uma ação esporádica, era uma ação momentânea, era uma ação para pessoas específicas. Mas em Atos 2, parece que Deus abre os céus e jorra o Espírito sobre a terra de uma forma universal. Veja, senhores, neste impacto, a extraordinária abundância universal do dom do Espírito Santo. O que está acontecendo aqui? Primeiro, está acontecendo o fim limitado do Espírito Santo, das suas bênçãos proporcionadas no Antigo Testamento. Aqui é o limite, aqui é o fim de
todas as bênçãos limitadas, proporcionadas no Antigo Testamento, como eu disse, vinha de uma forma esporádica. Deus queria usar um homem, vai lá Otiniel, recebe do Espírito, faz. Vai lá Sansão, recebe o Espírito e faz. Vai lá Gideão, recebe do Espírito e faz. Usava, voltava para o céu. E outra, era só Gideão, era só uma pessoa, era só um indivíduo. Nem todos tinham esse privilégio. Aqui nesse derramamento, acaba este limite, acaba esse privilégio, é algo universal. Sabe por quê? Porque Jesus disse em João, no capítulo de número 3, no versículo de número 34, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Deus não dá o Espírito por medida. A partir de Atos 2 não tem mais proporção. A partir de Atos 2 não tem mais ação esporádica do Espírito. A partir de Atos 2 não tem mais privilegiado para receber o derramamento. A partir de Atos 2 a bênção do Espírito está liberada para todo o universo, para toda a humanidade, para a glória de Deus Pai. Em segundo lugar, neste impacto extraordinário da abundância universal do dom do Espírito Santo, sabe o que está acontecendo nesse impacto? É um derramamento que ultrapassa as fronteiras judaicas. Vejam que até Atos 2, toda a ação do Espírito tinha um povo direcionado. Os judeus, a nação de Israel, os israelitas, aqueles que faziam parte do tronco genealógico de Abraão. O Espírito vinha sempre para uma pessoa que fazia parte da linhagem judaica. Era algo que fechava somente para um povo, somente para uma nação. No derramamento extraordinário do Espírito Santo, sabe o que Deus faz? Deus diz, não vai ser só mais para Israel, não vai ser mais somente para os judeus, vai ser para os gregos, vai ser para os brasileiros, vai ser para os americanos, vai ser para os africanos, vai ser para os portugueses. Aonde tiver um coração sedento, ali vai estar acontecendo a plenitude do meu poder. Vou lhe provar isto na Bíblia. Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 14 e versículo de número 28, 29, diz a Bíblia: para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito Santo. Veja agora aqui, os gentios em Cristo têm direito à promessa do Espírito Santo. Aí versículo 28 e 29 disse Paulo: não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, pois todos sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Se sois descendência de Abraão, eis herdeiro conforme a promessa. Que promessa é esta? A promessa do Espírito Santo em Cristo Jesus. O Espírito Santo, ouça-me aqui, o Espírito Santo não é somente para um povo, para uma nação, para um grupo étnico. Não, 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 não. O Espírito Santo é para toda a humanidade, nos quatro cantos da terra. Isto começou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Deus quebra com o protocolo judaico e abre. Já imaginou se o Espírito até hoje só fosse para os judeus? O que seria esse sabor, línguas estranhas? Já imaginou se o Espírito só fosse para os judeus? O que seria este gozo no Espírito? Já imaginou se o Espírito hoje fosse só para os judeus? O que seria batismo com o Espírito Santo e com fogo? Oh, glória! Meu Deus! Oh! E Deus é tão tremendo. É como se Deus falasse assim para os judeus: ó,
Eu enviei meu filho. Vocês não receberam, não valorizaram. Meu espírito esteve em toda a história de vocês. Não valorizaram, não honraram, não aproveitaram. Já que vocês não querem, vem aqui grego, vem aqui gentil. Esse gentil que vocês dizem que são imundo, que não tem valor. Vocês, vem gentil. Eles não querem, toma para você. Toma para você, toma para você, toma para você. Toma, 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 toma. E eu vou profetizar aqui agora. É isto que está acontecendo com o movimento pentecostal no mundo. Muitas igrejas, muito movimento que começaram na chama do Espírito, hoje estão fechando a porta para o Espírito. Hoje estão rejeitando a manifestação do Espírito. Hoje estão tapando a boca do Espírito. Está pensando que Deus vai acabar com esse movimento? Não vai. Deus só vai falar assim: Espírito, sai daí. Está vendo aquele grupo lá? Está clamando incessantemente por você. Vá para lá, vá para lá, vá para lá, vá para lá, vá para lá. Quantos hoje tem rótulo? Só pentecostal, só no rótulo, que proíbe até de dar glória a Deus. Quantos hoje no rótulo? Só Assembleia de Deus, mas não aceita línguas estranhas, não aceita profecia. E quando Deus toma um, está na cá, é meninice, não aprendi assim, não foi ensinado assim. Então se tu não aprendeu assim, tem que aprender, irmão. Se tu ainda não aprendeu, vai ter que aprender. Você vai ter que aprender, você vai ter que aprender. Você dizer que ainda não aprendeu assim, com 30, 40 anos de crente, ainda não aprendeu isso. É vergonhoso, porque esse adolescente abraçaram a fé há pouco tempo e já está inflamado no espírito, e você ainda não aprendeu. Aleluia, 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 aleluia. Chorabacandarabandaio é cam baby boa, chobenaio é ram baby baio, é cam baby aio, é cobenaio. Shobinai, we can baby bow, we can baby buy, we should can baby I, we pow, we should be night, then baby pow, we should be can, then we can baby bow, then baby pie, we should be can, then be pie, then baby pow, we can baby pow, then baby pie, we should be night, we can baby buy, we can baby bow, then baby pow, we should be then pow, we can, then pie, then pow, we to be then pow, we night, then be pie, we should be can, then be pie, then be pow, we should be can, then be I. We can be bow, we can be I. Veja que neste impacto, extraordinária abundância universal do dom do Espírito Santo, o que vai acontecer neste impacto? Aqui vai iniciar a multiplicidade ministerial do Espírito Santo. O Espírito, numa só essência, ele vai trabalhar de várias formas diferentes em um único lugar. Se observarmos a luz do Antigo Testamento, todas as vezes que se refere à pessoa do Espírito,
se refere de uma forma única, de uma forma pessoal. E veio o Espírito do Senhor, e veio o Espírito do Senhor, e veio o Espírito do Senhor. Mas aqui não, aqui abre até o ministério do Espírito. Aqui abre até a multiplicação da ação poderosa e plena do Espírito. Só aparece isso em Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Apocalipse capítulo 3, versículo 1, Apocalipse capítulo 4, versículo 5 e Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Foi profetizado por Isaías capítulo 11, versículo 2, no ministério messiânico de Jesus, no seu governo milenial, quando ele estiver estabelecendo o milênio na terra, que é a manifestação plena do Espírito. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, quando João apresenta a igreja e fala daquele que era, daquele que é, daquele que é de vir, e fala, e daquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus é a multiplicidade ministerial do Espírito Santo. Mas pastor Cláudio Gama, o Espírito Santo é 7? Não, Paulo disse em Efésios 4:4 que só há um Deus, há um só Pai, um só Senhor, um só batismo e um só Espírito. Então por que Apocalipse fala 7 Espírito? Fala da multiplicidade do Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo, ele aparece na Bíblia chamado Espírito do Senhor, Espírito da graça, Espírito de Cristo, Espírito de santidade, Espírito da glória, Espírito de Deus, Espírito da promessa, Espírito do amado. O que é isto? Isto é multiplicidade ministerial do Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito de Deus está presente aqui esta noite? Está. Ele está presente. Mas veja a multiplicidade do Espírito Santo aqui presente esta noite. Se tiver um pecador aqui hoje presente, sabe o que o Espírito Santo vai agir com ele aqui neste culto? Não vai agir como Espírito da glória, vai agir com ele como Espírito da graça. Vai dizer, olha, você precisa do favor imerecido de Deus. Olha, você precisa ir para o altar da graça que é o Calvário. Olha, Jesus é o único que pode perdoar o seu pecado. Por quê? Ele está falando ao pecador. Mas se do lado do pecador tem uma pessoa que nasceu ontem, sabe como é que ele vai se apresentar? Como Espírito da vida. Ele vai dizer, ó, eu estou gerando vida de Cristo em você. Eu estou colocando você dentro da família de Deus. Olha, você vai receber uma nova vida. Olha, você vai ter certeza de vida eterna. Se do lado desse que nasceu hoje, está vivendo em pecado e imundícia, sabe o que ele vai agir desse lado? Ele vai agir como Espírito de santidade. Ele vai dizer, ó, você está imundo, você está em pecado, você está ferindo a santidade de Deus. Você precisa ser mais santo, você precisa ter um caráter santo, você precisa ter uma vida santa. É o mesmo Espírito. Aí está aquele crente, Jesus, eu quero poder, Jesus, eu quero glória. Sabe como é que ele vai agir? Ele não vai agir como Espírito de graça, ele vai agir como Espírito da glória. Ele vai dizer, vem aqui comigo, eu vou lhe mostrar a glória de Deus, eu vou te levar na glória de Deus, eu vou te levar no poder de Deus. O que é isto? É a multiplicidade do Espírito Santo. É por isso, meus amados, que muitas das vezes, por a gente não entender o ministério, o impacto do Espírito Santo, nós questionamos, por que aquele irmão está calado e ele só vive chorando? É porque o Espírito Santo está trabalhando com ele com uma forma específica. Por que aquele pula tanto? Porque aquele está navegando na glória juntamente com o Espírito. Mas por que aquele está com a boca no pó? É porque aquele foi tocado pelo Espírito para se quebrantar e ser mais santo na presença de Deus. Isto é a multiplicidade do Espírito Santo. Isto é a multiplicidade do Espírito Santo. E começa em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Oh Deus, meu Jesus da glória. Hoje você pode escolher o Espírito do jeito que você quiser. Você pode dizer assim, Espírito, pega leve comigo. Aí ele vai dizer assim, então vem cá. Vou me revelar como Espírito da promessa. Vamos em todas as promessas que eu ajudei os profetas a registrar. Olha as promessas que Deus tem para ti. Ele está com o Espírito da promessa. Aí você diz assim, eu quero orar, não tenho força. Aí ele vem como Espírito de súplica. Eu te ajudo nas fraquezas. Eu te dou força para orar. A oração tem poder. A tua oração vai chegar ao céu, porque eu vou interceder com gemido inexprimível em favor de ti. Aí você diz, Espírito Santo, eu quero que tu me pegue mesmo. Eu quero que tu me quebre mesmo. Eu quero ser inflamado. Então vem cá, que eu vou te levar num rio de fogo. Desse rio de fogo vai chegar no trono de Deus. Do trono de Deus você vai contemplar a glória de Deus. Você vai viajar comigo na dimensão do Espírito. É esse Espírito que está presente aqui esta noite. É esse Espírito que está presente aqui esta noite. É só você escolher. O que não pode é você sair daqui sem sentir a sua presença.
Deixa eu parar por aqui, senão não desenvolvo o restante. Aleluia. Oh. Agora deixa eu fazer uma pergunta, eu quero que vocês sejam bem sinceros. De que forma vocês querem que o Espírito Santo exerça o seu ministério aqui esta noite? Como Espírito de graça, de súplica, de santidade, de vida, de adoção ou Espírito da glória? De que forma que vocês querem que o Espírito Santo se revele esta noite? Como Espírito da glória? Então só clama assim, ó, só clama assim: vem aqui, ó o Espírito da glória. E sabe como que você convoca ele? É só falando assim: glória, 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 meu Deus! Ei, 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 ei. Vamos voltar a Atos 2, 17 e 18. O segundo impacto produzido pelo Espírito Santo, sabe qual é? Mudança de comportamento no apóstolo Pedro. Foi o segundo impacto. Se você olhar Pedro à luz da Bíblia, quem era Pedro? Pedro era um precipitado. Pedro era um homem que não tinha autoridade nem para orar por uma pessoa com febre. Quando a sua sogra estava com febre, ao invés dele repreender a febre, foi chamar Jesus para orar pela sua sogra. Pedro foi o homem que negou a Jesus. Pedro, ao mesmo tempo que profetizava pelo Espírito, profetizava por espíritos malignos. Jesus chegou até a dizer: para trás de mim, Satanás, se referindo a Pedro. Pedro, quando estava Jesus sendo julgado, que identificaram ele como discípulo, ele chegou a dizer: eu não conheço nem este homem, mas isso parece com ele, é todo jeito é dele. Não conheço este homem. Acontece o derramamento do Espírito. 120 crentes estão ouvindo, estão embriagados, estão embriagados, estão embriagados. Sabe quem foi o primeiro homem a se colocar de pé? Pedro. Pedro. O que antes dizia não conheço, é o primeiro que está aqui, ó. Ó, encaro vocês todos agora. Sabe por quê? Acabei de vir do Pentecoste. Aqui não tem ninguém cheio de vinho. Aqui é poder. Aqui é promessa. Aqui é a glória. Aqui é a plenitude. Mudou Pedro. Sabe o que significa isso? Quando acontece o impacto do Espírito, você nunca mais será a mesma pessoa. Quando você experimenta o impacto do Espírito, toda a tua natureza comportamental muda. Você pode ser uma pessoa tímida, mas quando você entra no cenáculo e sai do cenáculo, você sai ousado, porque muda o comportamento completamente, senhores. Foi justamente o que aconteceu com Pedro. Pedro era uma pessoa impotente, e o Espírito faz de uma pessoa impotente ao herói da fé. Pedro, o homem que não orou por a sua sogra com febre, ele sai do Pentecoste e vai no templo orar. Está um paralítico que nem Jesus curou, ele só diz assim: olhe para mim, eu não tinha autoridade para orar por uma febre, mas eu recebi um poder sobrenatural. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho poder no nome de Jesus e a unção do Espírito. Levanta, paralítico, levanta e anda, levanta e anda. Sabe o que é isso, senhores? Hoje você não tem condições de orar por uma enfermidade, nem pela sua. Você não tem condições de orar, você se sente fraco, impotente, diz que não tem força, não tem fé. Sabe o que é isso? Falta o impacto do Espírito, porque quando você tem impacto do Espírito, você faz até paralítico andar, você muda toda a história, porque o teu comportamento muda no impacto do Espírito Santo. Oh, aleluia, aleluia. Outra verdade no comportamento de Pedro, sabe qual é? O Espírito encoraja para testemunhar da plenitude de Cristo. Pedro, você é um dos deles. Não conheço este homem. Quando as nações vêm, Pedro se põe de pé. Ó, isso aqui
é resultado do homem que vocês mataram e crucificaram. Era um santo, filho de Deus, ungido. Ele morreu e ressuscitou. Por causa da sua ressurreição, tem 120 crentes falando em línguas estranhas e cheio do Espírito Santo. Outra mudança no comportamento de Pedro. Quando Jesus está na transfiguração, estava Pedro, Tiago e João. Jesus se transfigurando, Pedro dormindo. Jesus transfigurou, os três dormindo. Quando acordaram, Jesus já tinha se transfigurado. Não presenciaram a transfiguração, os detalhes de Jesus. Eram dormentes. Mas depois do cenáculo, ele contempla o Cristo glorificado. Ele diz para as nações em Atos, capítulo 2, 32 e 33, Deus o ressuscitou. Deus o ressuscitou. E nós vimos isto. Deus o ressuscitou. Sabe o que é isto aqui? Antes do impacto, nós somos um dormente, irmãos. Deus está fazendo coisas e nós não enxergamos. Somos um dormente. Deus está operando e nós não presenciamos os detalhes da operação de Deus. Quando vamos acordar, já aconteceu o milagre. Aí questiona o seguinte: eu não entendo isso. Eu não compreendo isso. Que método é esse? Como que você vai entender? Perdeu todos os detalhes dormindo. Estava dormindo. Mas quando ele passa do cenáculo, ele diz: ó, eu contemplo muito mais do que o Cristo da transfiguração. Agora eu contemplo é o Cristo glorificado. Na transfiguração foi uma vez só. Agora, depois da ressurreição, é para todo sempre. É esse que eu contemplo, é esse que meus olhos estão vidrados nele. O impacto do Espírito muda até a posição do indivíduo. Mudou Pedro. Pedro era pescador. Se você chega a ler Gálatas 2:9, vai lá dizer que Pedro era coluna da igreja. Aí você vai ver Pedro, coluna da igreja. Aonde está Pedro? Tem 3 apóstolos e Pedro no meio. No meio. Só porque passou no Pentecoste. No meio. Sabe o que significa isso? Não importa o que você faz. Não importa se você tem título. Não importa se você é empregada doméstica. Não importa se você é empresário. Não importa se você é um marceneiro. Não importa se você tem boas condições financeiras. Não importa se você luta para viver. Depois que você passa no impacto do Espírito, Deus te tira da onde você está e te põe em posição de honra, só por causa do impacto do Espírito Santo na sua vida. Oh, aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. E aos doutores, ouça-me aqui esta noite, aos doutores, porque aquele que é mais ignorante do que eu, estudou menos do que eu, não tem o título que eu tenho, pode estar na frente da minha escola dominical, pode estar na frente do meu coral regendo para mim, pode estar na frente da minha igreja. Sabe por que ele está ali? Você passou na faculdade, ele não passou, mas ele entrou no cenáculo, você está do lado de fora. Ele recebeu poder, você tem medo do poder. Ele recebeu o Espírito, vocês fogem do Espírito. A maior prova disso sou eu pregando aqui esta noite. Quantas elites natas da teologia, da base fundamental das Assembleias de Deus do Brasil, autoridades eclesiásticas passaram aqui a alimentar o povo, pessoas dignas, respeitadas, de ministério sólido, de credibilidade, passaram aqui. Vem um Cláudio Gama da vida, um Amós do século,
que não é filho de profeta, vivia cuidando de gado, e está aqui neste púlpito honroso, no meio dos príncipes, ministrando a palavra de Deus. O que é isto? Isso chama-se impacto do Espírito, poder do Espírito, poder do Espírito, poder do Espírito, poder do Espírito. Oh, oh, oh. No. Ah, oh, oh, oh. Eu vou profetizar agora. Você sabe o que está sufocando o mover do Espírito hoje nos movimentos pentecostais? Não é o diabo, eu repito, não é o diabo. O diabo não tem poder de frear o mover do Espírito no arraial dos santos. Sabe o que está freando o mover do Espírito? São os títulos. Homens cheios de títulos, que não querem se render ao Espírito, acham que é mais poderoso do que o Espírito, acha que sabe mais do que o Espírito, não vai consultar mais o Espírito para alimentar o povo, traz mensagens filosóficas, teóricas da sua própria mente, e acha que está abafando. Sabe o que vai acontecer? Ouça aqui que eu vou profetizar, ouça. Sabe o que Deus vai fazer no seu movimento pentecostal no mundo? Vai tirar todos esses homens que estão cheios de título, freando o Espírito, vai tirar da frente da sua obra, e vai pegar membros, ovelhas, cheios do poder do Espírito Santo, e vai colocar na frente da sua obra, para fazer o seu reino crescer. Você será igual a Pedro, de pescador, a coluna da igreja, a coluna da igreja, a coluna da igreja, a coluna da igreja. Oh, chorabacam da rabacam da raio é cambe bo, chobenai é cambe o é cambe ai o chubinai oh, then baby bo é cambe ai o chabe and baby bo é cambe bai é cambe o é chobenai, the baby bo é cambe bo é chubi cambe bai é cambe pai, the baby bo é cambe pai é chubi cambe pai. The people wait can be oh where I wait fall back can't they buy oh should be night where can be oh where I baby I oh. Levante as suas mãos. Vamos aproveitar essa primeira onda do poder do Espírito aqui entre nós. Vamos aproveitar, levante as mãos, levante as mãos, levante as mãos. Em nome de Jesus, sejam cheios. Sejam cheios. Sejam cheios. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Agora, 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 agora. Jesus. Meu Deus. Isso.
them baby boy kai we shove it night we come baby boy we come away we come baby boy Sharabandai we come baby boy I can be always shiny I we come baby boy and in the night. Meu Deus, oh Jesus da glória. Eita! Olha, meus amados, o meu desejo é parar agora nessa primeira onda. Mas se a gente parar agora, a gente perde a segunda. O que é que vocês preferem? Parar na primeira ou esperar a segunda que vem aí? Só que a segunda vem mais forte do que essa. Olha o cheiro dela aí, olha o cheiro dela no ar. Vamos mais um pouquinho então na palavra de Deus. Porque quem produz isso é a palavra. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha o terceiro impacto produzido pelo Espírito aqui em Atos 2. Sabe qual é? O fenômeno da duplicidade de línguas idiomáticas. Eu não estou falando línguas estranhas, estou falando línguas idiomáticas. Aqui está o terceiro grande impacto. Porque esses homens eram galileus, da Galileia, era do interior da cidade. Eles falavam muito mal o hebraico, não a gramática era muito fraca, baixa desse povo. E o que Deus, através de Jesus, faz? Pega esses homens, que fraco até de idioma, com todas as nações, a Ásia, Ponto, Capadócia, todos os povos de Cirene, Egito, Panfilha, Líbia, Frígia, Mesopotâmia, Judeia, Medos, Partos, todos eles presentes. Jesus batiza 120 crentes na mesma língua deles. Era estranha para os 120 crentes, conhecida para todas as nações. Porque línguas estranhas, ela tem que ser estranha para quem fala e não para quem ouve. Aí eles questionam, por que eles falam na nossa língua materna? Se não são egípcios, se não são gregos, são apenas galileus. Sabe o que Cristo estava ensinando neste impacto? Falar línguas estranhas contribui para a universalidade da mensagem cristã. Não existe nações aonde tem crente falando em línguas estranhas. Você está aqui na América, você é brasileiro. Então quero trabalhar com você que foi batizado com o Espírito Santo, que recebeu o dom de língua no Brasil. Porque você veio para a América com o idioma aqui em inglês, a tua língua virou inglesa? Não. Você fala a mesma língua que recebeu no Brasil. Se você receber aqui, for para o Japão, você vai falar japonês? Vai falar a mesma língua. Sabe por quê? Para que quando você chega lá, pode estar em nações diferentes. Quem que te batizou? Jesus. 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 Aí olha o milagre aqui, o mistério aqui. Aí você fala línguas estranhas aqui. Aí você chega lá no Japão, está um japonês. Aí ele comunica com você, você não entende nada de japonês.
igual eu não entendo nada que vocês falam aqui. Mas quando começa a falar línguas estranhas, eu me sinto em casa, no mesmo idioma, na mesma linguagem. Outro impacto na duplicidade do fenômeno de línguas idiomáticas. As línguas faladas pelos galileus não tinham erro de gramática e nem ensino prévio. Eles nunca foram à escola para aprender a língua idiomática. E o que abismou as nações, que eles falavam certinho, sem ser ensinados e sem ter erro de gramática. Agora, por quê? Sabe por quê? Porque Atos diz que era conforme o Espírito lhe concedia. Sabe quem era o professor dos galileus? Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Meu Deus, sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Sabe o que eu aprendo aqui? Talvez você não tenha uma escolaridade para entender bem de gramática. Talvez você se sinta assim, analfabeto. Mas quando você fala línguas estranhas, você parece até doutor. Prova disso é o que Deus está fazendo com a Isabelle aqui, não é isso? Já teve na Coreia, já teve na China. E quando o Espírito toma ela, toma aqui, até as letras, vai, escreve tudo. E não tem erro nenhum, sabe por quê? É conforme o Espírito lhe concede. É conforme o Espírito lhe concede. Esse idioma não precisa ir para a faculdade fazer curso de francês, de alemão, de inglês. Isso aqui se aprende na escola do Espírito. Isso aqui se aprende no cenáculo. Isso aqui se aprende revestido de poder. E outro impacto aqui. Porque esses galileus, a língua original deles era o hebraico. Era o hebraico. Era o hebraico. Aí Jesus dá duplicidade de idioma. Você não vai falar só hebraico, você vai falar grego. Você vai falar o idioma da Capadócia, da Ásia. O idioma original, hebraico, para falar para as nações na língua dele. Olha agora como é que os brasileiros que estão aqui na América é privilegiado quando falam em línguas estranhas. Idioma de origem, português. Batizado com o Espírito, língua dos anjos. Vem para a América, inglês. Você ainda fala 3 idiomas. 2 da terra e 1 do céu. Se comunica com os homens, se comunica com o céu. Está impacto produzido pelo Espírito de Deus. Meu Deus. A Isabela então é 4. Oh, Jesus da glória! Pastor, isso vai acabar. Quem disse que línguas estranhas vai acabar? Os homens que estão tentando acabar. Mas línguas estranhas não. E você sabia que línguas estranhas gosta de crente pentecostal? Ela acompanha os crentes para onde os crentes vão. Você vê que 120 estavam orando, a Bíblia diz, desceu. Não foi eles que foram atrás das línguas, as línguas que vieram até eles. E Jesus disse, Marcos, esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome. Esses sinais seguem hoje em meu nome, em meu nome, em meu nome. Olha, línguas estranhas te seguindo. Aonde você vai? É pentecostal. Vamos lá, deixa eu usar teus lábios. Fale aí um pouco. Vai. Aleluia. Eu não estou dando uma doutrina. Mas sabe quando que vai acabar línguas estranhas? Paulo disse, quando vier aquele que é perfeito.
Só quando abriu os céus e aconteceu o arrebatamento da igreja. Mas até quando a trombeta tocar e Jesus estiver no céu, você vai estar aqui falando em línguas estranhas. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você que não é batizado com o Espírito Santo, este impacto pode acontecer com a tua vida. Quem sabe que você está até agora correndo atrás das evidências de língua. Alegra-te esta noite. Hoje é ela que vem correndo atrás de você. Hoje é o teu dia de ser batizado com o Espírito Santo. Hoje é o teu dia de você se receber poder e falar em novas línguas. Hoje é o dia que Deus reservou para você. Olha agora como Deus ama as mulheres. Veja o que acontece aqui, o quarto impacto produzido pelo Espírito. Sabe qual é? O quarto impacto produzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo rompe com o machismo judaico e passa a honrar as mulheres. Isso está aqui em Atos. O judeu é machista. Na tradição rabínica, o judeu diz o seguinte: se for para ensinar a lei a uma mulher, eu prefiro rasgar a lei do que ensinar uma mulher. Na tradição judaica, um esposo, se ficar na praça pública conversando com a sua esposa, está desonrando a tradição judaica. É escândalo. O judeu declara: se fosse para nascer mulher, eu preferiria nascer morto. Ele é radical. Você olha na Bíblia, quem é que dá ênfase de destaque recebendo o Espírito? São os homens. Veio sobre Davi, veio sobre Sansão, veio sobre Otiniel. Só os homens, os homens, os homens e os homens. Aqui não. O Espírito quebra esse pacto. O Espírito quebra esse preconceito. E quando vai quebrar? Porque Jesus prenunciou. Jesus prenunciou isso. Quando prenunciou? Na concepção milagrosa dele no ventre de Maria. Maria recebe a notícia do anjo: você vai dar à luz. Como será isso? Não se preocupe, todo o protocolo judaico já foi quebrado. O Espírito Santo virá sobre ti, a sombra do Altíssimo vai te cobrir, e no teu ventre será gerado o Santo de Deus. Maria recebe. Olha como é que isso aqui, preste atenção nisso aqui, hein? Preste atenção, para você entender. Só que quando Maria recebe a notícia, Isabel, sua prima, já tem uma notícia há 6 meses, que no ventre dela e seria gerado o precursor do Messias, João Batista, e ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. Está a promessa, mas ele não foi cheio. Está a promessa que ele seria, mas não foi cheio. Sabe quando ele vai ser cheio? No ventre. Quando chega Maria na casa de Isabel. Paz do Senhor, Isabel. João Batista no ventre de Isabel. Vum, pum. Fala línguas estranhas no ventre. Quem Deus usou para encher João Batista? Uma mulher com Jesus no ventre. Aí não para aí. Você sabia que até Maria foi batizada com o Espírito Santo e falou em línguas estranhas? Atos 1,14. Estavam as mulheres, Maria, a mãe de Jesus. Quebra o protocolo ali. Maria e as mulheres judias. Está falando a mesma língua estranha que Pedro está falando, que João está falando, que os homens estão falando. Aqueles que diziam: eu preferia nascer morto se fosse igual a você. Agora as mulheres: você vai ter que me aturar, falando a mesma língua que eu falo. E há uma concepção machista que Paulo reprime as mulheres. Engana-se quem pensa assim. Chega em Coríntios, capítulo 11, versículo 5, Paulo diz assim: as mulheres que oram e profetizam. Sabe o que é isso aqui? O mesmo dom de profecia que é dado aos homens, é dado às mulheres. As mesmas
ações dos dons espirituais concedidos aos homens são concedidos às mulheres. Deixa eu falar com você, mãe. Deixa eu falar com você, esposa, que muitas das vezes olha para o teu esposo, vê ele vibrando de alegria no espírito e se sente inferiorizada, desvalorizada e pensando que isso é uma preciosidade, um privilégio dele. Não entre neste caminho. Comece a buscar a mesma língua que ele fala, é direito teu. O mesmo poder que ele recebe, você também tem direito. Se ele ora, você pode orar. Se ele prega, você pode pregar. Se ele evangeliza, você pode evangelizar. Se ele tem poder do Espírito, você também pode ter poder do Espírito. Se ele profetiza, você pode profetizar. Se ele tem visão, você pode também ter visão. Não tem preconceito, não tem preconceito. O Espírito rompeu com isso em Atos dos Apóstolos. Maior prova disso é a inauguração das Assembleias de Deus no Brasil, em Belém do Pará. Quem foi a primeira pessoa batizada com o Espírito Santo? Uma mulher. Jesus não podia batizar um homem no Brasil, batizou uma mulher. Esse Cristo é muito mais do que tremendo. Cadê as irmãs que falam em línguas estranhas igual os homens? Só as irmãs. Cadê as irmãs que dão glória a Deus igual os homens? Cadê as irmãs que é mais fogo puro do que os homens? Meu Deus, já levantou uma ali. Meu Deus, essa mulher está pisando na cabeça do cão. Misericórdia. Pode deixar, irmã. Jesus já previu isso para ela há muito tempo. Foi por isso que batizou as mulheres lá no cenáculo. Porque sabia que hoje aqui ela ia pular da glória a Deus e vibrar. Agora, esposo, não tem inveja. Entra no fogo também. Eu estou achando Deus tremendo esta noite, porque Deus hoje mudou até meu ritmo, porque Deus quer falar face a face com o seu povo neste lugar. Outro impacto produzido pelo Espírito. O Espírito elimina com a distinção de classes sociais. Os galileus eram pobres, na maioria das vezes servos e escravos. Sabe o que dizia a tradição judaica? Um escravo não pode profetizar. Porque na tradição judaica a concepção era o seguinte: quanto mais rico, mais tem a bênção de Deus. Quanto mais pobre, é um amaldiçoado. Aí Jesus pega os galileus, pescadores, e batiza com o Espírito Santo. Sabe o que eu aprendo nisso aqui? O Espírito não é elitista. O Espírito Santo não é para elite. Para quem é Espírito Santo, pastor Cláudio Gama? É para todo coração sedento e faminto por Deus. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus não disse: empresário, vem aqui para falar em línguas estranhas. Jesus não disse: fazendeiro, vem aqui para receber poder. Jesus não disse isto. Jesus não disse governadores, presidentes, doutores, médicos. Jesus disse: tem sede? É sedento? Não quero saber se você é presidente.
Não quero saber se você é plebeu. Não quero saber se você é doutor. Não quero saber se você é pedreiro. Não quero saber se você é médico. Não quero saber se você é um servente. Eu quero saber se você é sedento. É sedento? Então um rio de água viva vai fluir dentro de você. É sedento? Você vai experimentar do meu poder. É sedento? Você vai ver a minha glória. O Espírito não é elitista. Imagine os judeus vendo os escravos falando línguas estranhas. Sabe por quê? Porque Paulo disse, e eu vou parafrasear a palavra de Paulo: o Espírito Santo é derramado sobre os que não são, para confundir aqueles que pensam que são. Quantos pensam que é e não são nada? Quantos pensam que podem e não podem nada? Quantos que pensam que fazem e não fazem nada? Só atrapalha. Quantos de nós que estamos aqui não fomos menosprezados, rejeitados? Quando começamos pela primeira vez, a elite olhou para nós: isso aí não vai a lugar nenhum não. Se cresceu, corta as asas. Não tem espaço para você não. Não tem lugar para você não. Os doutores já dominaram. Aí o Espírito diz: que doutores? Que doutores? Que doutores? Que doutores? Oh! Oh! E hoje vivem correndo atrás de você, vivem dependendo de você, vivem lhe procurando. Quando você precisou dele, retrucou a mão, virou as costas para você. Agora viu que Deus te levantou, te honrou, fica te chamando de Senhor, te pedindo favor. Sabe por quê? Deus confunde aqueles que pensam que são, para mostrar e levantar aqueles que não são, e honrar com poder, honrar com glória, honrar com unção, honrar com plenitude. Eu fui um dos tais, irmãos. Muitas das vezes eu senti o sabor do fel descer. Fruto de uma família pobre, meu pai pedreiro, nós sofridos, muitas das vezes sem um calçado para calçar. Os dias mais sofridos da minha vida é o dia do meu aniversário e dia de Natal, que muitas das vezes não tinha um presente. Vi o filho do ímpio recebendo todos os tipos de presente, e a gente ser um grão de arroz na mesa para comer na época de Natal, de Ano Novo, de uma família pobre. E quando Deus me chamou, eu pude ouvir da voz de um homem considerado poderoso: jovem, comigo não cresce, eu corto as asas. Sem apoio, sem ajuda, sem amparo de ninguém. Lembro-me quando entrei na porta do meu quarto e coloquei minha boca no pó. Falei: Deus, por que me chamaste?
Meu pai não é pastor. Não tenho ninguém que é obreiro e pastor. Eu sou sozinho. E aonde pensava que ia ter apoio, fui jogado da porta para fora. Eu vi quando Deus falou comigo. Aquieta-te. Foi eu que lhe chamei. E ouvi quando Deus falou comigo. Fica tu só na minha presença, que eu te levarei aos 4 cantos desta terra. Farei de ti um pregador do meu evangelho. E mostrarei a esses homens que sou o Deus da tua vida e que velo com a sua palavra para cumprir. Os senhores viram na minha introdução honrando os homens de Deus. Sabe por que eu faço isso? Porque quando mais precisei, não tinha um. Então quando eu encontro um que me estende as mãos, eu agarro nele para não largar nunca mais. Eu não vou continuar mais pregando. Porque o cheiro da segunda onda do Espírito se aproxima deste lugar. Meu Deus! Meu servo Uriel, ouve, anota, guarda e espera. Dentro de 3 anos, na contagem dos homens,
eu estabelecerei uma linha divisória na minha obra. E os que terão que ficar por baixo, ficarão, porque me desonram e se afastam de mim. Mas sob tua liderança, terei um povo em todo este planeta. Ai, Chica! E ainda te recomendo, envia este homem, meu servo e filho, à Austrália, porque no terceiro dia que tu ali estiveres, no terceiro dia, eu levantarei do pó uma vida jovem, e dali falarei com as mais altas nações daquele país, porque o meu tempo chegou! Meu tempo chegou! Meu tempo chegou! Uma vez a Europa não te quis, mas eu te dou a Europa! Deixe andar! Aí lá pra Caxique! Deixe andar! Picadara! E para na barracique! Deixe andar lá! O tempo chegou! Cláudio Gama! Esquece o que ficou! Esquece! E não fales mais nisto, porque eu te dou um novo tempo e ponho na tua vida, nesta noite, Shirley Carvalhais, o meu espírito de ressurreição. Aleluia. Irmã Suelen, vem cantar. A igreja continue adorando. Meus irmãos, segure um pouquinho. Eu preciso passar a vocês o que Deus estava me falando. E eu não quero ser... Eu quero que a câmera me pegue agora, enquanto eu estiver falando. Depois pode filmar a igreja, mas me filme de perto agora. Deus estava falando... Enquanto eu estava chorando ali atrás, antes do pastor Gesiel ser tomado, que ele vai varrer o Japão com um avivamento. O que vocês estão vendo aqui vai acontecer em muitas igrejas no Japão dentro de um período breve. Eu queria chamar os dois pastores do Japão aqui. Xarabacandarabachaya. Levem essa notícia. Levem essa notícia por onde passarem, que o Espírito do Senhor vai varrer vidas na unção do Espírito. Igreja, estenda a mão para cá e ore por eles. Eles estão representando o Japão. O Japão é do Senhor. A Austrália é do Senhor. O Brasil é do Senhor. A América é do Senhor. Jorge, a África é do Senhor. A Europa é do Senhor. A terra é do Senhor. Vai um vento soprando no Japão. Já tem anjos que foram encaminhados para lá enquanto eu estava profetizando. Deus já enviou anjos que vão preparar esse avivamento. E o pastor Cláudio Gama, veja a data que você pode ir à Austrália. Peça a passagem, o pastor Sérgio da Paz vai lhe entregar a passagem na mão. E vai fazer a obra de Deus. Primeira data.
Irmãos, aqui tem Espírito do Senhor, aqui quem manda é Ele. Ele fala, Ele dirige, Ele comanda, Ele opera. Aqui não tem padrão, aqui o Espírito tem liberdade, não temos protocolo. Deixa o Espírito de Deus tocar, dirigir, falar, operar, batizar, renovar, te encher. Por favor, igreja, desculpa, continua, assim, especial para ligação agora. Antes da Suelen cantar, vamos orar agora. Vem aqui vocês dois. Esses dois homens representam dois grandes ministérios ali no Japão. Um é o ministério de Boston, outro é o ministério do pastor, muito amigo nosso, que está ali, pastor Haroldo. Nós queremos dizer ao pastor Haroldo, essa fita vai chegar na mão dele. Esta igreja não só estará orando por este avivamento ali, mas esta igreja vai enviar material para lá. Nós vamos arrebentar com os capetas naquela cidade. Nós vamos lá arrancar as almas para as mãos do Senhor. Levante as mãos aqui, dê as mãos vocês dois, segure a mão levantada, em pé mesmo, estenda a mão sobre eles. Senhor Deus, segundo a tua palavra, nós ordenamos sobre eles a tua bênção, a tua graça. Pedimos que a unção do teu Espírito seja sobre eles, a proteção. Meu Deus, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, vai recebendo esta unção, receba. Pode aplaudir ao Senhor e adorar a Ele. Deus quer uma igreja com liberdade no Espírito do Senhor. Pode soltar a fita. Solte a fita e adore a Deus. E agora ninguém te segura mais. Ninguém te segura mais. Deus, levantem as mãos onde você está. Meu Deus, diga, nós vamos fazer a obra. Nós vamos fazer a obra bem alto. Nós vamos fazer a obra do fim.